3 décadas e meia de um trabalho que valoriza e preserva a história do país e da Universidade Estadual Paulista. O Centro de Documentação e Memória da Unesp, o CEDEM, recupera o período da ditadura militar a partir de memórias de professores e servidores técnico-administrativos da universidade e traz uma nova reflexão sobre a expansão da universidade no evento comemorativo dos 35 anos. Quando o muro separa, uma ponte une. Se a vingança encara, o remorso pune. Você vem, me agarra, alguém vem, me solta. Olha, o CEDEM, ele tem 2 braços, digamos assim, principais. Um é o primeiro, né, o que esteve desde a fundação do CEDEM, que é a história da universidade, história e memória da universidade. Que foi iniciado com a professora Ana Maria Martinez Correia, e depois, com o passar dos anos, ele acabou sendo também um lugar que salvaguarda os documentos, jornais dos movimentos sociais. De repente, olha eu aí de novo, perturbando a paz, exigindo troco. O CEDEM tem 2 datas de aniversário. Uma em fevereiro, que foi quando foi criado o CEDEM, e em setembro de 2003, quando foi institucionalizado. A gente podia fazer uma homenagem aos 20 anos das unidades diferenciadas. Não das unidades diferenciadas, mas da expansão de vagas da Unesp, né? Do projeto de expansão de vagas da Unesp, que estava fazendo 20 anos e que pouco falado, pouco memorizado, e a gente precisava resgatar essa história. O projeto que a gente lança hoje é fazer a história dessas 20 faculdades novas, né, consolidadas, que se consolidaram durante esses últimos 20 anos, porque é um projeto que o CEDEM ainda não fez. Então tem um hiato, né, que não conta essa história. Então, e é um episódio importantíssimo do CEDEM. Depois de 20 anos, tá certo? A gente, pelo menos os novos reitores, reconheceram e deram a dignidade para os campos, para os novos campos que nós temos criado como unidades diferenciadas. Considerando que elas foram criadas em áreas que não tinha nenhuma estrutura universitária pública, isso teve um reflexo social muito grande nas cidades, tá certo? E tivemos, obviamente, por isso, o apoio, porque foi um programa tripartite, em que entrava o governo do estado com verbas extra-orçamentárias, a prefeitura oferecia terra, todos eles deram uns 10 alqueires para a universidade e construíam os prédios e davam a limpeza e a segurança para os prédios. E a Unesp entrava com a parte didática, a parte pedagógica, a parte científica e extensionista. Nós tínhamos informações, né? Muita gente tinha informação, mas não conhecia os fatos sobre a criação das unidades diferenciadas na época, né, que depois passou a experimentar, um nome infeliz, mas enfim, político também. E por que aconteceu isso e por que foi tão combatida, né? Isso ficou e iria se perder na história. E o CEDEM vem agora, mostra com transparência as lutas internas, os diferentes grupos que compõem a universidade, uns mais conservadores, reacionários, outros que querem evoluir, criar, ampliar o ensino público gratuito para a maior parte da população, outros que politicamente tendem a segurar isso, e tudo isso é legítimo, tudo isso tem que realmente conviver. E é isso que o CEDEM vai mostrar. Fantástico, está de parabéns o CEDEM, toda a equipe de trabalho do CEDEM. Eu lembro quando eu entreguei o mandato para o meu sucessor, eu estava descendo ali na Memorial da América Latina, a escada, e um professor de
de Araraquara, um jovem professor, falou: professor, eu senti que o pessoal não é muito simpático ao seu trabalho, mas o senhor vai levar 20 anos para ser reconhecido. Veja que coincidência, né? Ele acertou, tá certo? Porque hoje, na realidade, com a nova gestão do Pascoal Barretti e a Maísa Furlan, eles deram a dignidade que já estava merecendo há muito tempo. A gente está fazendo um evento falando da criação da Unesp, que foi na ditadura militar, com uma exposição que se chama Resistir é Preciso, com obras que foram criadas durante o período de resistência à ditadura militar de 64 e que hoje é muito atual. Então, foi uma feliz coincidência, embora o momento não seja feliz, né? O CEDEM possui esse acervo maravilhoso de obras, reproduções de jornais, movimento sindical, movimento social, feminismo, etc., anistia. E a gente fez novos recortes dessa exposição anterior para estar compondo os acontecimentos desse evento de 35 anos. A gente viveu no Brasil, está vivendo, né, nos últimos anos, uma espécie de rememoração sombria desse período, né? E isso tudo tem uma história de luta pela democracia, uma história de valorização da comunicação livre, né, da liberdade de expressão em vários âmbitos e em várias linguagens, né? Então, esse pequeno recorte aqui já pode servir para os estudantes, para quem está aqui nesse momento, entender que isso que a gente fala de liberdade de expressão, democracia, etc., é uma conquista que veio sendo trilhada já faz um bom tempo na nossa história, né? A gente tem relatos de pais, professores, igual a professora comentando, eu tinha 12 anos quando aconteceu, quando acabou e tal, mas é muito importante a gente poder ver, assim, a gente ouvir esses relatos, ver exposições, vir no acervo daqui que tem os papéis, os protestos, né, os cartazes, porque daí a gente meio que pode restaurar literalmente essa memória, né? A gente revive ali como se a gente estivesse nessa fase, pra gente poder entender como que foi, pra gente poder reconhecer que isso não pode mais acontecer, né? E a gente lutar pra isso. A gente apresenta nos 35 anos do CEDEM a continuidade do nosso trabalho nas duas frentes que ele foi desenvolvendo ao longo da história. Daqui a pouco, acho que a gente já vai poder contar a memória do CEDEM.